Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante temido pelos estudantes de alemão. É um dos temas bem temidos, é a oralidade, tá? Mas eu diria que esse aqui é o segundo tema mais complexo, né? Que é dentro da gramática, que é a declinação, tá? As declinações, elas são um terror. E, portanto, vamos falar sobre as declinações na aula de hoje. As declinações. Então, qual é que é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? A gente vai identificar quais são as declinações, né? Quando é nominativo, quando é acusativo, quando é dativo, quando é genitivo, tá? E a gente vai aplicar, tá? Essas declinações, né? De forma correta e em diferentes situações, tá? Dentro do quê? Dentro dos pronomes, dentro de adjetivos, dentro de artigos, tá? E dentro dos 4 casos, tá? A gente também vai entender qual é que é o papel de cada um desses casos, né, nas frases, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá? Até quando vocês forem ver uma frase, tá? O que é o acusativo de fato? O que é o dativo de fato, né? E vocês vão começar a construir frases de forma correta e de forma mais consciente e natural, né? Eu quero também desmistificar essa ideia de que as declinações são difíceis. Elas não são difíceis. Ah, vocês vão me dizer, meu Deus, mas para ti é fácil ter professora. Ah, eu também passei perrengue, mas quando eu peguei o feeling que eu entendi, aí só foi. E também ajudar vocês a memorizar e a praticar, tá? O uso dessas declinações, tá? Em contextos práticos. Então, as declinações, elas são usadas sempre, a toda hora, a todo momento, tá? Bom, o que são, então, as declinações, tá? A declinação, tá? Ela modifica a forma de como uma palavra ela é escrita, tá? Ela modifica substantivos, ela modifica pronomes, adjetivos e também artigos, tá? Isso conforme o caso, ou seja, o papel que ela exerce dentro da frase. Por exemplo, vocês já devem ter visto lá no início, nas primeiras aulas de alemão, vocês aprenderam. Der é masculino, die é feminino, das é neutro e die é plural. Aí lá pelas tantas vocês veem uma palavra escrita e aí ela é com der, mas ela é uma palavra feminina. E aí vocês vão dizer, puta merda, mas agora o feminino virou masculino, mas e o que que é isso? Que bagunça é essa? Na verdade, não, o feminino não se transformou no masculino, é apenas a declinação, é essa transformação do die pro der, porque ali, naquele momento, naquele caso, ele está no dativo. E o dativo feminino é der, tá? Então, essas modificações que ocorrem, tá? Qual é a importância da declinação, tá? Primeiro, ela te traz clareza e ela te traz precisão, tá? O que que isso quer dizer? Vamos supor que vocês tenham lá uma frase, tá? A menina bebe o leite, tá? Se a gente faz a frase o leite bebe a menina, em português, o sujeito da frase é o leite. Então, teoricamente, o leite, tá? Estaria bebendo a menina, tá? Então, em português, a ordem dos fatores altera o produto. Em alemão, não, tá? Eu posso colocar o leite lá na frente, eu posso botar o leite lá no meio da minha sentença. Ele vai continuar sendo o objeto e a menina vai continuar sendo a autora
ou seja, ela vai continuar sendo o sujeito da frase, tá? No português isso não funciona dessa forma, né? A gente muda os elementos de lugar, muda a função sintática, né? Muda a função deles ali. Se eu digo, a menina bebe o leite, é a menina que está tomando leite. Agora, se eu digo, leite bebe a menina, é ele que está bebendo a menina. Claro que, se a gente for parar para pensar em questão de sentido, isso não faz sentido nenhum. Mas na gramática, tá ok, tá certo. O leite é o sujeito e a menina é o objeto direto. Em alemão, se a gente faz essa alteração, a gente fala, né? Das Mädchen trinkt die Milch. E se eu faço die Milch trinkt das Mädchen, continua o Milch sendo o objeto direto e a menina continua sendo a autora da frase. Não muda nada em questão de função. Eles continuam exercendo a mesma função, mesmo estando em lugares diferentes da frase. É por isso que, se a gente conhece bem o acusativo, conhece bem dativo, conhece bem o nominativo e conhece bem o genitivo, isso te dá mais clareza e precisão para entender e te tira a ambiguidade, ou seja, aí tu poderia pensar, tá, mas quem é que tá bebendo o quê, né? Mas não, o leite continua sendo acusativo, objeto direto, que é o acusativo, e a menina continua sendo o sujeito, que é o nominativo, né? Não existe essa confusão de ideias. Bom, outra coisa, tá? A estrutura gramatical, tá? Compreender o nominativo, o acusativo, o dativo, tá? Com isso, vocês vão conseguir construir frases maiores, né? Vocês vão sair de estruturas mais simples, tá? Ampliando um pouquinho mais, né, a compreensão de vocês dentro do idioma, tá? Contexto e significado, tá? É meio, na verdade, fica combinado com a questão da clareza e da precisão, né? E da precisão. Vocês vão conseguir, através disso, também se comunicar de uma forma um pouquinho mais completa, né? Vocês não vão precisar toda hora fazer um ponto e começar uma frase nova, se vocês conseguem ter essa ideia de sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, então vocês conseguem fazer frases um pouquinho maiores, né? Com mais clareza e precisão, né? E vocês vão trazer um pouquinho mais de significado e vai incorporar um pouquinho mais o idioma de vocês. Competência comunicativa, né? Você sabendo declinar direitinho, tá? Vocês vão conseguir ser mais fluentes, tá? E vocês vão se sentir mais seguros no idioma, tá? E com isso vocês vão evitar mal-entendidos, porque se vocês declinar errado, vai dar confusão lá que nem a da menina e do leite, né? Que é o que acontece no português, tá? Facilidade de aprendizado, tá? Como eu já falei antes, né? Por mais que a declinação ela pareça difícil e complexa, tá? Vocês entendendo a lógica, porque tem lógica por trás, né? O alemão ele é muito lógico, né? Vocês vão perceber que o alemão ele é previsível e ele é sistemático, né? Ele sempre tem aquela sistemática, sempre daquela forma, né? E não foge disso, tá? Bora lá? Bora lá. Então vamos começar com o mais simples. Eu vou dar aqui exemplos bem simples para vocês, tá? Mas que vocês depois vão conseguir aplicar em frases mais complexas também, tá? E lembrando sempre que para aprender não é um copia e cola, tá? É criar. Vocês vão ter que criar frases, vocês vão ter que botar vocês a escrever textos
E aí depois de vocês fazerem os textos, vocês vão lá e comecem a fazer esses apontamentos assim, da mesma forma que eu vou fazer com vocês aqui, para vocês de fato aprenderem, tá? Bora lá? O nominativo, como eu já falei, ele é equivalente ao sujeito da oração. É quem faz aquela ação, tá? Pode ser que a gente vá ter dois nominativos numa frase, tá? E quando isso acontece, tá? Quando a gente tem os verbos de ligação, quais são os verbos de ligação? A gente no alemão tem três verbos de ligação, que é o verbo sein, tá? Que é o verbo ser e estar, o brauchen e o werden, tá? São esses os três verbos de ligação que a gente tem no alemão. Então, se vocês têm uma estrutura onde que vocês vão usar o ist, o sein, perdão, eu já estou conjugando ele na terceira pessoa, com o sein, com o brauchen ou com o werden, então vocês vão ter mais do que um nominativo na frase, tá? Bom, aqui a gente tem uma frase, inclusive eu usei o ist aqui, que é a conjugação da terceira pessoa do verbo sein, tá? A gente tem dois nominativos, tá? O que vem antes e o que vem depois do verbo, tá? E é sempre importante que a gente identifique, tá? A primeira coisa quando a gente se depara com uma frase, tá? A gente precisa ter sempre uma frase completa. O que é ter uma frase completa em alemão, tá? Básico, sujeito e verbo, sempre. Sempre, 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 sempre precisa ter sujeito e verbo, tá? Mas, quando a gente vai ampliar isso um pouquinho mais, a gente vai ter sempre sujeito, verbo e complemento, tá? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o sujeito, que é quem, tá? A gente tem o verbo e a gente tem o complemento. Então, uma frase completa com sujeito, verbo, complemento, tá? Sempre quando a gente tem a pergunta wer, quem, tá? E um verbo de ligação, a gente tem a resposta do substantivo, tá? E aí, a gente precisa também levar em conta se a gente tem masculino, feminino, neutro ou plural, tá? Existem algumas regras para a gente saber o que é feminino, o que é masculino, o que é neutro, tá? E uma delas é quando a gente fala uma palavra e ela te remete a uma figura masculina, tá? Por exemplo, a gente fala homem, que é o caso aqui, man, né? Vocês não vão só falar que isso é feminino, né? Vocês vão de cara falar que isso é masculino. E de fato é, né? Porque a figura é masculina, tá? E é isso aí. Então, man é masculino no nominativo, tá? Então, nominativo masculino, der Mann, tá? O nominativo dos artigos definidos, tá? É exatamente da mesma forma como a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de alemão, tá? O nominativo dos artigos definidos é der, é die, é das e é die para o plural, tá? Exatamente como tá aqui embaixo, tô mostrando ali, tá bom? Esse complemento, ele é um complemento simples, tá? Ele é só composto por um adjetivo. Então, a gente não precisa declinar, porque ele é só um adjetivo. Agora, se ele tivesse um substantivo, aí a gente teria que declinar ele também no nominativo, tá? Então, lembrando, sempre quando a gente tem a palavra via, que é quem, e a gente tem um verbo de ligação, a gente vai ter um nominativo, tá? Simples, esse é bem básico, ele é bem fácil de identificar. Bom, agora a gente vai para o acusativo. O acusativo, ele equivale ao objeto direto da oração que a gente tem no português. Ou seja, a gente tem lá um nominativo, que é o sujeito, que é alguém que faz alguma coisa, e a gente tem o acusativo, que é
o objeto que recebe essa ação, tá? Por exemplo, aqui a gente tem Ich kaufe das Buch, tá? Já vou falar dessa checklist ali. A gente tem que identificar o que eu falei antes. O sujeito, a gente tem, que é o ich. A gente tem que identificar o verbo, que é o kaufe, e a gente tem que identificar o complemento, que é o que vem depois do verbo, tá? Quando a gente fez essa segregação, né, sujeito-verbo, que nem tá aqui na checklist, tá? Que é muito importante a gente conseguir identificar isso num primeiro momento. E lembrando que é aquilo que eu falei antes, às vezes o sujeito pode estar lá em outro lugar, que nem eu dei o exemplo da menina, né? Das Mädchen trinkt die Milch. Ou die Milch trinkt das Mädchen. Então, pode que esteja invertido. Então, a gente precisa ler a frase, a gente precisa entender a frase para identificar quem é que é o sujeito da minha frase, tá? Quando ela está em ordem assim, sujeito, verbo, complemento, fica muito fácil de identificar, mas nem sempre ela está assim, principalmente em frases mais complexas. Por isso é muito importante a gente olhar, sentar e ver quem é que é o sujeito da minha frase, quem é que está fazendo a ação. Aí, às vezes, até é mais fácil tu identificar primeiro o verbo, para daí identificar o sujeito, para daí identificar o complemento, né? Vai variar muito da complexidade também da frase, tá? Mas então, a gente identificou o sujeito, a gente identificou o verbo, e aí a gente faz a pergunta: was? O quê? Então, o que eu, sujeito, comprei, verbo. Então, o que eu comprei? Das Buch. Então, eu tenho aqui acusativo, que é o meu objeto direto, e tenho esse meu objeto direto no neutro, porque Buch é neutro, tá? Das Buch. Então, fica das Buch no neutro, tá? A declinação do neutro no acusativo é das Buch, tá? Então, aqui eu botei essa checklist para a gente nunca se esquecer, porque às vezes é importante, às vezes a gente quer pular etapas, a gente olha ali para o negócio muito rápido e já quer decidir o que é o caso. Calma. Antes de identificar o caso, tá? Olhem o sujeito, olhem o verbo, olhem daí o caso, e daí se olha o gênero, e daí se declina, tá? O que é a declinação? É esse das aqui, tá? Às vezes ele vai ser modificado, tá? Às vezes ele vai ser escrito de outra forma, mas o acusativo neutro não sofre essa alteração, tá? Depois eu vou mostrar a tabela, vocês vão entender. Vamos para o dativo. O dativo. Ele é o objeto indireto da oração, tá? É quem sofre a ação, né? O acusativo está mais vinculado com o objeto, objeto coisa, e o dativo está mais vinculado com pessoas, tá? Então, de novo, importante sempre, eu sei que é repetitivo, eu sei que é chato, mas é muito importante identificar sujeito, identificar verbo, identificar complemento. Eu pego o meu sujeito, eu pego o meu verbo e faço a pergunta wem, quem, tá? Lembram que lá, quando eu falei de nominativo, eu também falei da pergunta wer, quem, tá? O que acontece? Aqui a gente já tem o sujeito, a gente já tem um via.
No português fica mais difícil de identificar essa separação do wir e do wem. No alemão fica mais fácil. O wir é sempre quem sujeito, quem é que faz. E o wem sempre é a pessoa que sofre alguma ação, tá? No português a gente traduz os dois como quem, tá? Mas no alemão a gente tem essas duas palavras que elas são diferentes uma da outra, tá? O que ajuda às vezes também, mas aí vai depender muito do verbo também, é fazer a pergunta preposicionada. O que que seria a pergunta preposicionada? Para quem? Né? Esse para, essa é a preposição para, né? Para quem? Né? Às vezes ajuda, mas aí vai depender muito do verbo. Aqui, se a gente for fazer essa pergunta, para quem eu ajudei, fica um pouco estranho, né? Fica mais fácil no português a gente perguntar quem eu ajudei, né? Mas por se tratar de uma pessoa, quem eu ajudei, tá? Já a gente já sabe que vamos usar dativo. Então a gente vai ajudar quem? A mulher, tá? Então a gente vai ter dativo, porque eu ajudo quem, eu ajudo alguém, não alguma coisa, né? E a gente vai ter esse dativo aí no feminino. O feminino sempre foi die, né? O die era feminino. Agora ele é der, mas porque ele é der aqui? Porque ele está declinado no dativo, então fica der Frau. Ele não ficou masculino, ele só está declinado. Então lembram que lá eu falei que a declinação, o que que ela faz? Ela modifica as palavras, os artigos, os pronomes, os adjetivos, os substantivos, né? Então é isso que acontece aqui, tá? Recapitulando, nominativo é o sujeito da ação, e às vezes a gente pode ter mais do que um nominativo. Acusativo é o objeto direto da ação, tá? E a gente sempre vai pegar o sujeito, o verbo e vai fazer a pergunta o quê? Aí depois a gente tem o dativo, tá? O dativo, ele é o objeto indireto da oração e está vinculado com quem sofre a ação. Então eu pego o meu sujeito, eu pego o meu verbo e eu faço a pergunta quem ou para quem, tá? Lembrando sempre de seguir essa checklist, identificar sujeito, identificar verbo, identificar complemento e daí dentro desse complemento o caso e o gênero, tá? E temos o genitivo, né? O genitivo, ele é a posse, tá? Então, aqui a gente tem das Haus des Mannes. Aqui a gente não vai priorizar essa questão de sujeito e de verbo, porque a posse ela pode acontecer de diversas formas e não necessariamente dentro de uma frase completa, tá? Então, a gente tem das Haus, que é o sujeito, e de quem é essa casa? É genitivo de posse masculino. Des Mannes, do homem. Então, a casa é do homem. Tudo isso, na verdade, é o sujeito, tá? Porque ele é um sujeito composto, tá bom? Mas eu só fiz aqui separado para a gente identificar bem certinho que ali a gente tem o genitivo, que é a questão da posse, e que não necessariamente precisa ter uma frase completa. Então, dentro de um nominativo, eu posso ter um genitivo lá dentro, ou dentro de um acusativo, eu posso ter um genitivo, dentro de um dativo, eu posso ter um genitivo, e assim sucessivamente, tá? Então, masculino, então é des manes. Man é homem. E aqui tá manes, tá? O ES, ele é uma declinação de substantivo, tá? Que é uma coisa que eu vou explicar também para vocês num outro momento, tá? Declinação de substantivo, tá certo? Bom, os artigos definidos, tá? Eu trouxe aqui eles todos separados, tá?
Essa daqui é a declinação dos artigos definidos no alemão. Então, a gente tem eles no nominativo nos 4 casos, no neutro nos 4 casos, no feminino nos 4 casos e no plural nos 4 casos, tá? A gente busca trabalhar sempre através de cores. Por quê? Principalmente para quem é visual. Ajuda e facilita um monte, tá? Temos, então, o nominativo, sempre que é aquele formato que a gente aprende lá no início das primeiras aulas de alemão, o der, o das, o die e o die plural. O acusativo, ele já tem modificação no masculino, então esse der passa a ser den, tá? Não é que é uma outra palavra, é uma declinação. Ele modifica, ele não é outra palavra, ele é uma modificação, tá? Depois, no dativo, ele vira dem e no genitivo ele vira des. Por isso que a gente usou agora há pouco ali des Mannes, das Haus des Mannes, tá? O neutro, então, é das, dem e des. Tá? Então, vejam que o dativo masculino e neutro iguais, o genitivo masculino e neutro iguais. O feminino, tá? É die, der e der. Então, nominativo e acusativo é igual ao plural, e o genitivo e o feminino e plural também é igual, só muda no feminino. E esse der aqui não é de masculino, ele é uma modificação. Lembrando que é uma modificação porque ele está declinado daí no caso dativo. O que é o caso dativo? Ele é o objeto indireto, ou seja, a pessoa que está sofrendo uma ação. Quem está sendo ajudado, que era o exemplo que a gente tinha antes, né? A gente tem também a declinação dos artigos indefinidos, tá? Lembrando que o plural, ele não pode ter artigo indefinido, porque eu não posso ter... no português a gente fala, eu tenho umas maçãs, ou algumas maçãs. Aí em alemão a gente não fala o ein, a gente usa outros termos para isso, tá? Mas então tá, o masculino e o neutro são iguais no nominativo, tá? Procurem fazer essas associações, tá? Para que vocês vejam que tem similaridade entre declinações, isso facilita bastante, né? O acusativo, então, ele é diferente em todos os casos, né? Em todos os gêneros, perdão. O dativo masculino e neutro é igual, o genitivo masculino e neutro é igual, e o feminino, genitivo e dativo é a mesma coisa, tá? Então, dá para fazer ali algumas associações. Outra coisa que é importante de falar aqui nos artigos indefinidos, tá? A declinação dos artigos indefinidos, tá? Ela serve também como base para a declinação dos possessivos, tá? Que nem o mein, o dein, o ia, o sein, o unser, o euer, tá? E também serve de declinação para o artigo para negação. O kein, o keine, o keinen. Então, se vocês vê o kein, a negação de diversas formas, ele está declinado, porque ele está num determinado caso, e ele segue essa regra aqui, tá? Até então a gente não tinha falado dos adjetivos, tá? Mas os adjetivos, eles também são declinados, tá? Então, caso a gente fosse fazer aquelas frases que a gente fez usando só adjetivos, a gente declinaria eles da seguinte forma, tá? Lembrando que essas terminações aqui, elas são sempre bem características de cada caso. Então, o nominativo sempre é com er, o neutro sempre é com es,
feminino com E, né? Então, o acusativo masculino com N, né? O acusativo neutro com S, né? Então, eles trazem consigo essa característica de cada caso, tá? Aqui eu trouxe uma tabela completa da declinação. Como que se usa essa tabela, tá? Da mesma forma como eu havia feito. Masculino, o neutro, o feminino e o plural. Nominativo, acusativo, dativo e genitivo, tá? É importante falar que, a depender do artigo que a gente usa, a declinação do adjetivo muda também, tá? Essa tabela que eu acabei de mostrar é a tabela só quando a gente usa o adjetivo. Agora, quando a gente usa o adjetivo mais artigo definido, aí a declinação é com N no nominativo masculino. Isso aqui é tipo batalha naval, tá? Tem que conhecer o jogo Batalha Naval para conseguir acompanhar aqui essa tabela, tá? É como se fosse A1, A2, A3, A4, né? Então tem que saber aonde olhar na tabela, tá? Só que, claro, que a gente tem bem mais elementos para analisar e para olhar, né? Então, aqui a gente sempre tem artigo definido com adjetivo, artigo indefinido com adjetivo e só adjetivo, tá? Ok? Então, aqui está a tabela completa. Por que eu fiz esses pontilhados, tá? Porque são a mesma declinação nos dois casos. É igual, não muda nada. Aqui também é igual, não muda nada, aqui é igual, não muda nada, aqui é igual, não muda nada. Isso facilita a memorização. E, de novo, muita cor, muita cor, tá? Bom, uma coisa bastante importante que às vezes a gente ignora, tá? São os verbos e as preposições, tá? Dos verbos, aqui eu gostaria de falar de uma pequena lista de alguns verbos assim que a gente usa com bastante frequência. E esses verbos, eles têm preposições fixas, tá? Então, o freue é sempre auf. Ich freue mich auf etwas. Ich kümmere mich etwas, tá? E eles, então, todos têm também a sua determinada declinação, né? Acusativo ou dativo, tá? Assim como esses daqui, tá? A gente tem esses que estão aqui no verdinho, a gente tem os que são sempre dativos, tá? Os que estão no azul são sempre acusativos, e os que estão aqui no meio são sempre, são acusativo ou dativo. Eles são o que a gente chama de Wechselpräpositionen, tá? Então, depois a gente também vai ver o uso deles, tá? Para gravar aqui os do dativo, tem até uma musiquinha que dá para cantar. Então, quem é de memorização auditiva vai conseguir memorizar, talvez com mais facilidade. Eu não sou muito auditiva, mas eu consegui decorar. Eu posso cantar para vocês, não sou boa cantora, mas eu posso cantar, né? Uma forma de memorizar as preposições, né? Aus, bei, mit, nach, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, seit, von, zu, immer mit dem Dativ, immer mit dem Dativ. Como é que continua? De,
Dem, der, den. Isso, é assim. Tá, vocês podem dar uma rebobinada aí para ouvir de novo, né? Mas, então, procurem estratégias para tentar também memorizar um pouquinho sobre as preposições. Então, sabendo das preposições, tá? A gente já tem um passo à frente também. Então, essas daqui sempre são com dativo, essas sempre com acusativo, e essas aqui são Wechselpräpositionen, tá? Que podem ser ora acusativas e ora dativas. Então, a gente daqui a pouquinho vai ver como que a gente faz essa escolha. Quando eu vou saber que eu vou usar elas no acusativo e como que eu vou saber que eu vou usar elas no dativo, tá? E procurem estudar esses verbos com as suas preposições, tá? Ich freue mich auf. Então, a gente tem aqui o auf, aqui vai pedir acusativo. Ich kümmere mich acusativo. E assim por diante, tá? Então, mit aqui, dativo, über, acusativo, né? E assim por diante. Então, acusativo ou dativo, tá? Então, de novo a checklist, tá? Ich, sujeito, freue mich auf, tá? Esse aqui, ele é um verbo que ele é usado como uma determinada preposição, mas ele é reflexivo ao mesmo tempo, tá? Então, ele é um verbinho complexo que ele é reflexivo e ele também tem uma determinada preposição que ele exige, que ele quer, tá? Então, ele é um verbo com preposição. E todo o restante aqui é o nosso complemento, tá? Então, de novo, a gente vai pegar o nosso sujeito, a gente vai pegar o nosso verbo e eu me alegro sobre o quê? Pelo que eu me alegro, né? Eu me alegro pelo final de semana, né? Então, aqui a gente tem auf was, né? Auf was. Sobre o quê? Sobre o quê? Acusativo. Neutro. Wochenende é neutro, tá? Das Wochenende, tá? Lembram que lá na tabela a gente tinha visto que o acusativo neutro, artigo definido, ele não tem modificação no das. Ele continua igual, tá? Aqui a gente tem uma preposição dativa que é o mit, tá? Aus, bei, mit, nach, né? Da musiquinha. Então a gente tem o mit aqui que é meinen Eltern. Lembrem que eu falei que então o possessivo, aqui a gente tem o possessivo mein, né? Então ele segue a declinação do artigo indefinido, né? Então o artigo indefinido era einen no plural, então vai ser meinen também no plural, tá? Bom, então sobre os Wechselpräpositionen, tá? Os Wechselpräpositionen são aqueles que podem ser ou acusativos ou dativos, tá? Então vamos analisar isso um pouquinho. Aqui a gente tem a frase Ich lege das Buch auf den Tisch. Checklist. Ich, sujeito, lege, o verbo, e o restante é o complemento, tá? Então, a gente vai pegar nosso sujeito, que é o ich, o lege. Então, ich lege was? O que que eu deito, né? Das Buch. Então, se eu respondo a pergunta o quê, eu vou ter acusativo, tá? Acusativo neutro, então, das Buch. Agora, a outra parte. Wohin lege ich das Buch? Aonde eu vou colocar o meu livro? É auf den Tisch. Então, eu tenho acusativo porque eu tenho um movimento que é para onde que eu vou colocar aquele livro. Aquele livro ainda não está deitado sobre a mesa, mas eu vou colocar ele sobre a mesa. Então, essa questão do movimento é acusativa, tá?
Então, acusativo, masculino, então fica den, auf den Tisch, tá? Outro exemplo. Das Buch liegt auf dem Tisch. Bem parecida, tá? Sujeito, das Buch, liegt é o verbo e auf dem Tisch é o complemento. Então, eu vou pegar meu sujeito, vou pegar meu verbo e wo liegt das Buch? Onde está deitado o meu livro? Então, aqui eu tenho onde que ele está. Ele já está deitado em algum lugar, né? Antes, na outra frase, eu iria fazer a ação. Eu estava fazendo a ação. Aquela ação estava em movimento. Agora não. Agora a ação ela está estática, ela está parada. Então, auf dem Tisch. Então, a gente tem dativo. Dativo masculino fica dem, né? Auf dem Tisch, tá? Por mais que a preposição é a mesma, ela pode ora ser ora ser dativa, ora ela pode ser acusativa. E como que eu vou analisar isso? Quando eu tenho movimento, que é para onde aquilo vai ir, para onde aquilo está se movimentando, eu tenho o wohin, que é para onde ou aonde. Então, é acusativo. Quando eu tenho aquilo parado, estático, aquela ação, eu tenho dativo, tá? Bom, verbos com acusativo ou com dativo, tá? Isso é outra coisa que a gente precisa mensurar aqui, que é a questão de verbos que exigem, perdão, complementos fixos, tá? Tem alguns que exigem acusativo e tem alguns que exigem dativo, tá? Alguns a gente consegue identificar por lógica, através daquela pergunta quem e o que, né? Mas outros não, tá? Então, esses que são um pouquinho mais difíceis, eu sugiro que vocês decorem, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? E a gente vai olhar eles aqui juntos, tá? E vocês vão ver que tem alguns verbos também que vão pedir os dois complementos e também vão existir verbos que vão pedir esses dois complementos, mas de forma optativa, tá? E quando eu chegar lá, eu vou explicar. Por exemplo, antworten, né? Antworten é responder. Eu respondo para alguém ou para algo? Eu respondo para alguém, né? Então, dativo é para alguém. Bekommen, eu recebo algo, né? Benutzen, eu utilizo alguma coisa, acusativo, né? Trazer, eu trago algo para alguém, né? Danken, agradecer. Eu agradeço alguém, né? Einladen. Einladen, a gente poderia pensar aqui que einladen, a gente vai einladen alguém, né? Mas a gente aqui vai pedir acusativo. Então, esse seria um verbo que eu estudaria, tá? Que einladen é acusativo. Não entraria nessa lógica, né? Eu como algo acusativo, eu encontro algo acusativo, eu pergunto algo. É, sim, eu também acho que poderia ser, né? Gefallen, gefallen é agradar, né? Gefallen, agradar, alguém agrada, é um pouquinho mais difícil, esse eu decoraria, né? Gratulieren, gratulieren é parabenizar, quem eu parabenizo alguém, tranquilamente, na minha cabeça, o dativo, sim. Haben, quem tem algo, acusativo. Helfen, ajudar, quem ajuda, ajuda alguém, também dativo, tranquilo. Hören, quem hören. Aqui poderia ser escutar alguém ou alguma coisa, né? Então, aqui, esse aqui tem duplo sentido, né? O kaufen, ó. Eu compro algo para alguém. Sempre quem vai comprar algo, isso é certo, mas para alguém, se a gente quer nomear isso numa frase, a gente pode. Quando a gente for nomear isso numa frase, a gente vai usar o dativo. O lesen, quem lê, lê algo, né? Quem faz algo para alguém. O alguém ali, o dativo é optativo. Schenken, quem presenteia algo para alguém, né? Esse precisa do complemento dativo obrigatório tanto quanto o acusativo. Quem escreve, escreve algo para alguém, ou esse alguém é optativo, é o dativo, né? Sehen, enxergar, enxergar algo acusativo.
Spielen, acusativo. Suchen, procurar algo, acusativo, ok. Treffen, esse treffen eu estudaria, decoraria, porque quem encontra, encontra algo ou alguém, né? Então, na minha cabeça, ficaria confusa, então talvez, né? Quem bebe, bebe algo, quem esquece, esquece algo, e por aí vai, tá? Então, essa é uma pequena listinha de alguns verbos bem conhecidos que a gente tem. Alguns pedem complemento dativo, outros acusativo. Uns são lógicos, outros não. Outros são com dativo e acusativo, outros são com acusativo, mas com dativo opcional. Então, basta a gente também olhar um pouquinho para essa lista de verbos e se deparar assim com eles e analisar eles um pouquinho e ver o que é que eu teria que meio que dar uma estudada, uma decorada à parte, que não entraria nessa lógica do o que e do quem, tá? Para eu não fazer confusão e não me atrapalhar, tá? Ainda no acusativo ou dativo, tá? A gente tem, então, dentro dessa linha desses verbos, né, o schenken, que eu optei pelo schenken, né, então, separa o sujeito, separa o verbo, tá, que inclusive aqui ele é um verbo que pede tanto dativo quanto acusativo, tá, e separo, então, o nosso complemento. Pego o meu sujeito, que é o ich, pego o meu verbo, que é o schenken, e aí eu tenho que fazer duas perguntas. Primeiro, para quem eu vou dar? E o que eu vou dar, né? Então, para quem eu vou dar é para o meu amigo, né? Então, se eu respondo essa pergunta, para quem, eu tenho o dativo, né? Nesse caso, eu tenho o dativo, e esse dativo está no masculino. Então, ele está declinado no masculino, meinem Freund, né? Se a gente olhar lá na tabela, a gente vai ver que o artigo indefinido termina em em, né? No masculino lá. E o possessivo segue a mesma regra do indefinido, tá? E o que a gente presenteia, né? A gente presenteia ein Hemd. Então, o que? A gente tem, então, a acusativa aí. Hemd é neutro, então a gente presenteia com o acusativo neutro. Artigo indefinido no neutro, acusativo, não tem declinação, ele fica normal como no nominativo também. Então, fim de papo aí na nossa frase, tá? Bom, temos também a declinação dos pronomes, tá? Ah, eles têm assim, gera bastante confusão, tá? Porque aqui a gente está falando de pronomes, né? Então a gente tem o ich, o du, o ers, o es, que são as três pessoas do singular, tá? O masculino, o feminino e o neutro, né? E daí a gente tem as três pessoas do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, e a gente tem a formalidade, tá? A formalidade, a única diferença que ela tem da terceira pessoa do plural é o maiúsculo, né? Essa é a única diferença e a gente só vai notar isso na escrita. Na fala, a gente não nota essa diferença. Agora, a gente tem, então, essa a declinação no acusativo, né? Então, o ich passa para mich, o du passa para dich, né? O er passa para in, o sie fica igual, o es fica igual, o wir passa para uns, né? O ihr passa para euch, o sie passa para sie, que não muda nada, e o sie para sie também não muda nada. Agora, no dativo muda tudo. Tudo. Então, dativo fica mir, dir, ihm, ihr, ihm. Então, o neutro e o masculino sempre tem muita similaridade, né? Uns, que fica igual ao acusativo. O euch, aqui também fica igual. Então, esses dois ficam igual ao acusativo. Ihnen e ihnen, tá? Só que esse ia aqui, ele às vezes ele é confundido com o possessivo, tá?
Ele gera alguma confusão também com o possessivo feminino, tá? Então, tem que cuidar isso um pouquinho. E depois temos aqui a declinação do genitivo, tá? Meiner, deiner, seiner, ihrer. Então, essa aí é a declinação dos pronomes no genitivo. Então, um exemplo, tá? Ich schreibe dir einen Brief, tá? Eu escrevi para ti uma carta, ou uma carta para ti. No português a gente fala assim, né? Eu escrevi uma carta para ti. Como é que fica esse para ti ou para você, então, né? É esse dia, tá? Então, como é que eu escolho ele? Por que que eu não posso botar o do ali, tá? Então, de novo, vamos identificar cada parte da nossa frase. Então, eu tenho o ich, que é o sujeito, tenho o schreibe, que é o verbo, tá? Que aqui é um verbo também que pede dativo e também pede acusativo, tá? E ele pede um complemento, tanto dativo quanto acusativo. Então, a gente vai pegar nosso sujeito, que é o ich, e nosso verbo. Eu escrevo o que e para quem, tá? Então, para quem eu escrevo? Para ti, tá? Quando eu tenho para quem, lembra que eu tinha falado para vocês que o quem, quando a gente faz a pergunta preposicionada, a gente tem dativo, tá? Então, aqui é para quem que a gente está escrevendo é dativo. Dativo é dia, tá? Então, tem essa modificação do para o dia no dativo, tá? E depois a gente ainda tem que analisar o que que essa pessoa escreveu, né? Pessoa escreveu uma carta. Então, a gente tem o que, acusativo, e uma carta que é o masculino, né? Masculino acusativo sempre tem a presença do EN ali, né? Aqui, ó, tá? Aí, nen brief, ok? A ordem dos elementos. Isso aqui é uma grande confusão. O que que vem antes na frase? Vem primeiro acusativo, vem primeiro dativo. O que que vem primeiro? Gera confusão. E tá tudo bem. Quando a gente tem dois substantivos na frase, tá? A gente vai ter sempre primeiro o dativo e daí o acusativo. Quando a gente tem um pronome e outro pronome, a gente vai ter primeiro acusativo e daí o dativo, tá? Só que agora, quando a gente tem um pronome e um substantivo, tanto faz se é acusativo ou se é dativo. O menor, ou seja, o pronome vem primeiro, tá? E quando a gente tem objetos preposicionados, os objetos preposicionados eles vêm depois dos outros objetos, tá? Temos um exemplo aqui. Então, er, que é o sujeito, o empfiehlt é o nosso verbo, a gente tem o uns, das, Steak mit Salat como nosso complemento, tá? Então, aqui eu vou agora explicar um pouquinho de tudo, tá? Nesse complemento, a gente tem substantivo, que é o steak, a gente tem um pronome, que é o uns, e a gente tem um objeto preposicionado, que é mit Salat. O que que é um objeto preposicionado? Tá? É um objeto, ou seja, é um substantivo que tem uma preposição junto, tá? Lembram daquelas preposições que a gente falou antes, que umas podiam ser acusativas, outras dativas, outras podiam ser os dois? Tudo aquilo é preposição, dentro daquelas bolinhas lá, sabe? Aquilo tudo é preposição. Então, qualquer objeto preposicionado, tá? Objeto preposicionado é sempre uma preposição com substantivo, só para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. A gente tem o uns aqui, que é um pronome que está no dativo, tá? A gente tem o das Steak, é um substantivo que está no acusativo. E o mit Salat é um objeto preposicionado que aqui, casualmente, está no dativo, tá? Por causa do mit. Então, sempre o menor vem primeiro, que é a preposição, preposição, desculpa, não, o pronome. Depois a gente tem o substantivo. E depois a gente tem o objeto preposicionado,
Caso aqui também fosse um substantivo, tá? Ele continuaria aqui, porque é quando a gente tem dois substantivos, a gente tem primeiro dativo, daí a gente tem acusativo. Agora, se isso aqui fosse pronome também, isso aqui teria que vir antes, tá? Por exemplo, er empfiehlt es uns mit Salat, tá? Então, ele indica este para nós com salada, mais ou menos assim, tá? Então, essa ordem aqui às vezes também gera confusão. E se tiver pronome junto com o substantivo, que era o caso aqui, então o menor vem primeiro. Se fosse dativo, se fosse acusativo, tanto faz. Bom, então, para concluir essa nossa aula, tá? Das declinações, tá? Para vocês poderem levar esse aprendizado para o próximo nível, tá? Eu convido vocês para participarem do nosso programa, das nossas aulas, tá? Para vocês reforçarem conosco o conhecimento gramatical para trabalhar a fluência, né? Com aulas estruturadas, com aulas focadas na necessidade de vocês, tá? E aprender alemão ele pode ser muito mais leve, muito mais motivador com o apoio certo, tá? Deixa aqui então os nossos contatos, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp e o nosso Instagram para vocês poderem entrar em contato, tá? Estou pronta para ajudar vocês a alcançar os objetivos, transformar o aprendizado do alemão de vocês em uma experiência prática e divertida e sem estresse, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tschüss!